Ok, agora nós vamos começar a estruturar o nosso blog para que nós possamos então disponibilizar conteúdos para os nossos clientes e usuários do nosso site. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar um plugin que facilita a edição dos nossos textos, tá? Então nós vamos vir em plugin, adicionar novo. Eu já tenho o nome dele aqui, deixa eu pegar, é esse aqui, deixa eu copiar. Ctrl V. O nome do plugin é Tiny MCE Advanced, ok? Ele é um plugin bem popular, Enter, né, aqui para nós procurarmos, que facilita muito a nossa edição. Instalar agora, ele vai aparecer ali, instalar agora, ok. Nós vamos ativar o plugin, certo? E vocês vão observar que ele já aparece aqui instalado. Certo, então nós vamos fazer a configuração desse plugin. Então nós vamos em configuração, Tiny MCE Advanced. A configuração do plugin, na verdade, é adicionarmos elementos de formatação para a edição do nosso post, que vão facilitar a nossa escrita. Esses aqui são alguns elementos, né, esses da primeira e da segunda barrinha, que já vêm compostos na edição do Tiny. Nem sempre esses elementos que estão aqui aparecem para nós, então é interessante, se nós desejarmos inserir algum desses elementos de formatação, carregarmos aqui para essas duas barras iniciais. Certo, então a primeira coisa que nós precisamos inserir é a fonte. Precisamos ter a possibilidade de escolher fonte, então nós vamos clica e arrasta. Outra coisa que nós precisamos inserir é o tamanho da fonte, certo? Aqui, tamanho da fonte. Como eu falei, nem sempre esses elementos aqui abaixo, eles aparecem inicialmente quando nós começamos a editar o nosso post. Então, é interessante carregar a indentação justificado para cá, para essa segunda barrinha, certo? A opção de indentação, ela é importante, que são esses dois elementos aqui. Quando nós estamos trabalhando assim com layout responsivo e queremos dar espaçamento, essas ferramentas de indentação de espaço são bem importantes, certo? Ok, vamos ver aqui o que mais nós podemos colocar. O sublinhado é interessante, tá? Ficou ali do ladinho. Eu acredito que esse aqui é a cor da fonte. Como eu não tenho certeza, cor do texto, como eu não tenho certeza que ele vai compor as nossas duas barras iniciais, eu vou jogá-lo aqui pra cima, aqui, tá? Ó, o Uzinho ficou ali, a gente pode tentar colocar aqui. Vamos tentar colocar aqui embaixo o tamanho da fonte, então, vamos ver se vai aparecer. Tá, esses elementos aqui a gente pode remover, tá? Pra não ficar poluindo a nossa barra por enquanto. Limpar a formatação é interessante, porque às vezes nós precisamos, assim, a gente faz uma formatação e ela não fica boa, a gente quer remover. Tá. Vamos tirar esse aqui também. Certo. Vamos colocar os emojis, né, que são aquelas carinhas. Vou tirar o parágrafo também, porque se a gente vai trabalhar com fonte, tamanho de fonte não é interessante. Alternar barra de ferramentas, isso aqui não é necessário. Essa opção aqui eu vou remover também, certo? Que ela é uma opção que ela limpa a nossa tela. A gente clica nela e fica só a tela de edição. Eu particularmente não gosto, eu vou remover. Você pode deixar, tá? E eu vou colocar o tamanho da fonte aqui. Bom, percebam que eu fiz isso também, né? Vamos ver o que mais aqui que a gente pode remover. Tá, eu vou tirar a formatação. Bom, eu tô fazendo isso, né? Eu tirei aqueles elementos porque, como eu falei, eu não tenho certeza que essa barra vai ficar. Depende, às vezes ela fica, às vezes ela não fica. Depende do layout também, de como a instalação do plugin ocorreu. Então, para nós começarmos rapidamente, nós vamos colocar esses elementos principais aqui, nessas duas barras, certo? E depois, né, ao longo das nossas edições, nós podemos voltar aqui e adicionar outros elementos para compor essas próximas barras aqui, certo? Então, só para nós termos a certeza que esses elementos principais vão estar disponíveis. Então, nós vamos salvar Change.
Ok, então nós vamos agora criar o nosso post. Vamos em post. Uma observação interessante aqui. A gente tem o Hello World, que ele é um post padrão que já vem na instalação do tema, como exemplo, e nós podemos adicionar um novo post. Aqui é opcional, você pode clicar em editar, vou clicar aqui, você pode clicar em editar e renomear esse post e colocar o seu texto aqui, é opcional. Só uma observação, percebam que a nossa barra de edição mudou, certo? Ela ficou composta, então a gente viu que todos aqueles elementos que nós colocamos foram adicionados aqui. Se porventura eu desejar adicionar outros elementos, nós vamos lá em configurações, no TinyMC Advanced e vamos clicar e arrastar outros componentes, porque aqui nós percebemos que já foi criada uma próxima barra, houve uma quebra de barra, então possivelmente nós vamos poder arrastar os elementos, eles vão ficar dispostos para nós aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Assim, renomear esse post, eu vou deixar assim, depois eu vou apagá-lo. Eu vou adicionar um post novo, então eu vou em post, todos os posts, né? Só para a gente partir da página inicial dos posts e adicionar novo. Certo, então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso post. Eu já tenho um exemplo de post aqui que eu vou pegar, que eu chamei Como Banhar Meu Cachorro em Casa. Esse vai ser o título. Eu vou colar aqui, Ctrl V, e o texto, tá? Aqui tem parte do texto, depois tem outras coisas que a gente vai inserir. Certo. Ctrl V. Então, vamos começar a formatar esse texto, tá? Eu vou trocar a fonte aqui, ó, nós temos a opção de fonte, eu vou colocar uma outra fonte, vou colocar Tahoma. O tamanho da fonte eu vou deixar 12, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Acho que eu vou colocar Arial fica melhor. Tá bom. Vamos ver então. Esse foi um post que eu criei, certo? Ensinando, dando dicas de como banhar o meu cachorro em casa. Considerando, né, que o meu trabalho é um serviço de pet, onde um dos meus serviços é realmente fazer banho e tosa, e o outro trabalhar com consultas. Então, percebam que uma coisa importantíssima, eu vou justificar esse post agora. Uma coisa importantíssima, que é uma dica, tá? Que não tem nada a ver com o WordPress em si, é a qualidade do post. Esse post que eu escrevi aqui, depois até talvez lá no final do curso a gente torne a voltar para falar um pouquinho sobre como que nós escrevemos posts que chamem a atenção das pessoas. Ele é um post que ele está resolvendo uma necessidade. A pessoa quer banhar o cachorro dela em casa. Pronto, é isso que ela quer saber. Então, o meu post vai justamente dizer como ela faz isso, certo? Aí você pode dizer assim, ó, Tati, mas por que eu vou ensinar ela a fazer se eu tenho uma pet shop, eu quero que ela vá comprar o meu serviço, eu quero que ela vá lá levar seu cãozinho para que eu banhe. Com certeza, mas isso vai ocorrer natural conforme você for passando confiança para o seu cliente. À medida que você disponibiliza um conteúdo relevante, que é útil, que ajudou aquela pessoa, ela vai se sentir muito mais confortável em direcionar até a sua empresa para adquirir um serviço seu do que de uma pessoa que ela não conhece, né? Porque ela teve uma experiência positiva com o seu negócio, mesmo que virtualmente, tá? Ok, então depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse post em outro vídeo, né, dedicado a isso ao término do nosso curso. Então, isso foi só um parêntese. Certo, algumas coisas que eu vou adicionar aqui. Eu vou adicionar algumas imagens, tá? Então, vamos vir em adicionar mídia, enviar arquivos, selecionar arquivos. Certo, eu vou adicionar 3 imagens que vão compor o meu post, tá? O conteúdo do meu post, essas 3 aqui. Abrir. Você pode selecionar mais de uma imagem para ser carregada ao mesmo tempo. A primeira imagem que eu vou carregar é esse exemplinho de um shampoo neutro, inserir no post. Ok, percebam que ela já ficou ali. Então, eu vou pegar um texto aqui que está falando sobre dicas de shampoo para banhar em casa. Tá? Aqui, ó, dicas de shampoos neutros. Então, um detalhe, além de eu escrever ali Ctrl V, deixa eu só colocar a formatação, que é tamanho 12 e a fonte Arial.
Então, percebam que, além de eu escrever como é que você pode banhar o seu cão, né? Eu estou dando dicas de shampoo que você pode comprar para banhar em casa, tá? Então, eu vou justificar a esquerda, vou diminuir a imagem, certo? E agora as outras dicas que eu vou colocar Ctrl C. Deixa eu fazer assim, Ctrl V, deixa eu botar aqui dicas de shampoos anti-alérgicos. Toda vez que a gente digita um texto, ele fica com a formatação padrão do nosso template, tá? 12 fonte Arial. Tá, eu arrastei a fonte para o... Eu removi sem querer aqui a minha imagem, eu vou adicionar a outra. Tá, deixa eu vir aqui, clicar aqui e adicionar a mídia. Essa aqui, inserir. Tá, a formatação, ela já vai automaticamente para a direita, eu vou só diminuir aqui. E aqui ficou o textinho, deixa eu dar um... Certo. Agora eu vou inserir as outras duas imagens de shampoo anti-alérgico. Vamos ver se essa imagem ficou. Ela tá parecendo que tá com um erro aqui. Não, ela ficou ali disponível. Essa e essa, as duas. As duas ao mesmo tempo. Então, você pode apertar a tecla Ctrl do seu computador e setar as duas ao mesmo tempo. Ou inserir uma por vez. Ficou as duas uma do ladinho da outra. Eu vou só diminuir o tamanho. Tá? E vou colocar aqui do ladinho. Vamos ver se eu tinha escrito mais alguma coisa sobre esses shampoos. Não. Tá. Então, aqui eu coloquei, retomando, né, um post que ensina a banhar o cachorrinho em casa, tá? Aqui a gente tem, o bom é que a gente consegue também corretor ortográfico, né, no WordPress, é bem legal. E eu ainda coloquei dicas de shampoos neutros, tá? Pra quem de shampoo, dica de shampoo neutro, né? Um só. E dicas de shampoo anti-alérgicos, tá? Então, quem quiser banhar em casa já vai ter bem uma ideia. Então, eu vou dar um negrito aqui, tá? Outro aqui. Certo. Aqui eu vou trocar esses ícones, eu vou colocar de outra cor. Vamos ver. Vou colocar de laranjado, tá? Talvez eu mude a cor aqui, vamos ver também. Isso aqui é totalmente opcional, tá? Vou colocar um verdinho. Nem sempre fica a opção negrito, porque quando nós trocamos a fonte, depende. Tem uns pequenos bugzinhos, uns pequenos errozinhos que nós dizemos, né? Que aos poucos ele vai se organizando. Certo, o que estaria faltando então para compor esse post? Uma imagem inicial, assim, que chamasse a atenção, que é o que nós vamos fazer agora. Então, agora eu vou carregar essa imagem aqui. Então, nós vamos adicionar mídia, enviar arquivos, selecionar arquivos. Ela já aparece ali, abrir. Ok, eu vou inserir lá no post. A gente pode deixar assim, tá? Eu vou só diminuir um pouquinho. Ok. A princípio, o nosso post tá ficando com uma cara interessante, tá? Tá ficando legal. A gente pode dar uma quebra aqui no texto, né, pra melhorar. Procurar sempre deixar o texto assim, com um formato agradável. Lembrando que sempre que você muda o texto de lugar, você perde a formatação, tá? Isso aí é um probleminha que tem no WordPress, mas é coisa pouca, tá? Certo. Então, antes de nós fecharmos, né, esse post, algumas coisas que nós devemos considerar. Todo post ele tem categorias que são associadas a ele, certo? Por padrão vem a categoria não categorizado, tá? Que é um padrão do WordPress. Então, em cima dessa opção de categorias, nós vamos colocar nomes que têm relação com esse post. Pensando que no futuro você vai ter muitos posts e é uma forma de você navegar, tanto você quanto o usuário,
se você disponibilizar a ideia de categorias. Então, eu vou adicionar uma nova aqui. Eu vou colocar banho, Enter, e tosa, Enter. Você coloca, ela já fica setada. Uma categoria principal que você tem que colocar aqui é blog, tá? Porque nós vamos criar um menu com essa categoria blog, onde toda vez que a pessoa clicar no menu onde está escrito blog, todos os seus posts serão listados, tá? Então, você adiciona sempre essa categoria blog, que é as páginas, que é como se fosse uma página que vai ficar com todos os seus posts. Enter. Ok, que mais nós vamos adicionar? Tags não é necessário, a menos que você queira fazer aquela construção de nuvem de tags, né, que existem nos sites. A princípio eu vou deixar sempre que nós estamos começando, não tem muito conteúdo. Imagem destacada, é importante. Essa imagem é que vai ser a chamadinha do seu post. Você pode colocar essa imagem aqui, certo? Que você vai inserir no seu post, se você desejar, ou você pode colocar uma imagem nova, é opcional, eu vou usar a mesma. Então, nós vamos aqui, imagem destacada, configurar imagem destacada. Eu vou configurar essa mesma, essa vai ser a imagem de chamada para o nosso post, certo? Não precisa se preocupar com o tamanho inicialmente. Deixa eu só reorganizar a formatação aqui. Ok. Então, tá, a princípio tá tudo certo. Então, nós precisamos, então, publicar o nosso post, tá? Vamos publicar. Para ver como ficou. Então, nós vamos no nosso site, né? E vamos atualizar o nosso site. Ok, vamos ver o que aparece para nós. Aparece o nosso post na página inicial, com a imagem destacada, a imagem que nós colocamos no post, o nosso texto, né? Ó, o negrito com a corzinha verde que nós colocamos, né? Sugestões de shampoos. Ótimo, o post está criado. Mas o que está acontecendo aqui? Ah, um detalhe, os tópicos recentes. Lembra que nós deixamos essa opção dos widgets, né? Então, aqui nós temos um dos posts criados, ó, acompanhar meu cachorrinho em casa e Hello World que nós não deletamos. Certo, mas o que está acontecendo aqui para nós? Na página inicial vão ficar todas as chamadas dos nossos posts, né? É interessante porque a pessoa ela vai acessar seu site não necessariamente para comprar, né? Então, ou para contratar seu serviço. Então, a página inicial do site tem que ser uma página com conteúdo, uma página interessante, né? Então, a ideia é que nessa página fiquem, por exemplo, as chamadas para o seu post. Só que percebam que nesse caso o post está inteiro aqui, né? Então, isso não é interessante. Nós gostaríamos que ficasse uma chamadinha pequena, a fotinha do post com um pouco de texto. E isso nós vamos arrumar agora. Então, nós vamos vir em aparência, tá? E nós vamos vir em opções do tema. Lembra que eu comentei num módulo anterior que a ideia de configurar o blog, né? A parte do template do blog do nosso site, ela é interessante quando nós já temos um post. Então, agora a gente viu como ficou, então nós vamos voltar lá para reconfigurar. Certo, então nós vamos no elemento blog, nós vamos ver a opção do blog, ó. Título da página off, né? Vamos ver como é que ficou ali, ó, tá? O título da página seria o blog em si, né? Tá, então vamos lá. Off, posts, formatos, ícones, é isso que nós gostaríamos, pequenos trechos, ó, on, trecho de post on, aí aqui nós vamos colocar, ó, leia mais, possivelmente pode estar em inglês no seu, isso aí não tem problema, você só faz a tradução, comprimento do trecho 50 ou 55, depende, imagens em destaque on, categorias do post você pode deixar on, né? Data e assinatura do post eu não costumo deixar, porque para não parecer que está muito desatualizado o conteúdo, né? Então, a princípio, são esses elementos aqui. Vamos salvar. E agora, nós vamos na nossa página inicial do nosso site e vamos atualizá-la. Olha como ficou a imagem com o nosso textinho abaixo, certo? Isso aqui é bem configurável.
Poderia ficar essa imagem com o texto do lado, poderia, mas o que acontece? Como esse layout é um layout pronto, possivelmente essa imagem ela está um pouquinho grande, então nós deveríamos o quê? Diminuir um pouquinho essa imagem, né, para configurá-la com uma imagem destacada, e aí então o texto seria reorganizado aqui do lado, tá? Então isso é só um detalhe, também não faz muita diferença, tá? Então, depende muito do layout do seu post. Aqui a gente vai ver que ó, ficou as categorias que eu coloquei, ó, banho, blog, tosa, certo? Esse aqui é aquele que já estava. Ok. O que está faltando, então? Está faltando nós colocarmos a opção blog aqui no menu, certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos em menus, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em categorias, porque nós podemos definir uma categoria como um item de menu. É o que eu vou fazer. Nós vamos clicar em blog e adicionar ao menu. Certo? Então, eu vou colocar o blog aqui, tá? Abaixo da home. Vamos salvar. Vamos atualizar o nosso site. O que aconteceu? O blog virou um item de menu, certo? Então, se nós clicarmos em blog, serão listados só os arquivos da categoria blog, ó. No caso, foi listado apenas um. Não é verdade, porque o Hello World eu não setei como blog. Então, vamos lá nos nossos posts, só para a gente ver como é que vai ficar. Hello World, vamos editar. Só vamos adicionar a categoria blog aqui para ele ficar listado lá. Então, a gente vai baixar aqui, ó, blog, atualizar. Se nós atualizarmos aqui o blog, clicarmos em blog, apareceu o outro post. Nesse caso, eles vão aparecer no formato extenso, tá? Certo, no entanto, se você quisesse, então, deixar o blog, assim como a página home, onde ficam só pequenas chamadinhas para os seus posts, onde a pessoa clica no post e lê ele inteiro. Então, onde ficaria no blog só as pequenas chamadas de todos os posts. O que você faz? Lá no tema também. Então, nós vamos em aparência, opções do tema. Nós vamos na opção modelos e aonde está escrito arquivo, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, ícone no formato posts on, trecho de posts on, imagem de destaque on, tá? E o resto a gente deixa tudo ok. Então, nós vamos só setar esses 3 elementos. Salvar opções. Isso vai fazer com que o nosso post não fique mais todo ele por extenso, né? Todo ele aberto quando a pessoa clicar em blog. Então, vamos ver como é que vai ficar blog. Vão ficar as listas de todos os posts, ó. Então, para a pessoa ler, ela vai clicar no seu blog e aí sim, vai abrir um apenas, que é só aquele lá, só aquele post, desculpa, tá? Então, a home, nós temos as últimas notícias, né? Os últimos blogs, os últimos posts que aparecem, que você publicou, e se a pessoa clicar em blog, ela vai ver uma lista de todos os posts que foram criados, certo? Bom, ainda tem outra opção, por exemplo, nós vimos que a home está setada como uma página onde tem o slideshow e tem os últimos posts criados, certo? Nós podemos setar, configurar essa página home como qualquer uma dessas páginas fixas, tá? Eu vou só mostrar como. Então, nós vamos em personalizar, aparência personalizar, aí nós vamos em página inicial estática. O que está aparecendo aqui? Seus posts recentes, mas você pode setar uma página estática. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher qual página você gostaria, ó. Se é a página de contato, serviço sobre, ou se é algum dos seus posts,
Ah, não, aqui ainda assim ficam as páginas de posts ele coloca como páginas, tudo bem. Então, você pode escolher qual página você quer que quando a pessoa acesse seu site fique como página inicial. É opcional. Eu normalmente acho interessante utilizarmos a ideia de os últimos posts recentes, né? Certo. Então, a parte de configuração do nosso blog é bem simples. A ideia é que você vá mexendo, vá criando posts, vá fazendo atualizações para poder sentir como funciona melhor essa estrutura de edição de posts, que é extremamente simples, certo?